Mais uma vez, boa noite a todos. O tema de hoje, eu vou contar umas 3 historinhas. O resumo de 3 historinhas. Não é para fazer comparações, é para que a gente possa refletir. Então, o meu convite nesta noite é para que a gente possa refletir a respeito deste tema. E o tema é: a fé transporta montanhas. E todo tema vem como indicação um capítulo do Evangelho. E esse tema está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o meu convite também é que vocês leiam o capítulo na íntegra, caso assim vocês desejarem, tá bom? Fica o convite. E nesse capítulo ele começa já com uma historinha, dizendo que um homem foi ao encontro de Jesus, se ajoelhou em seus pés e pediu que ele curasse o seu filho, porque o seu filho estava lunático. Ora ele se jogava no fogo, ora ele se jogava na água. Então ele já tinha levado essa criança aos discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E aí ele clamou, pediu que Jesus curasse o seu filho, e Jesus assim o fez. E aí os discípulos foram perguntar para Jesus: mas por que nós não conseguimos curar esta criança? E Jesus respondeu: homens de pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria aquela montanha: transporta-te daqui a acolá. E assim o faria. Só para que a gente possa refletir. Qual é o tamanho da nossa fé? Porque nesta passagem, neste capítulo, Jesus diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela tem este poder. Qual é o tamanho da nossa fé? Primeira historinha. Esse livro aqui é de um autor chamado José Carlos de Luca. Alguém me tocou. Ele tem vários livros, é palestrante, tem um centro espírita lá na Vila Matilde. E aí no primeiro capítulo, que tem como título Alguém me tocou, tem a historinha da mulher hemorrágica. Vocês conhecem? Bem resumido. Toda a historinha que eu falar, vocês podem procurar, tá? Será que é isso mesmo? Será que da forma que ela falou tá correto? Procurem. Vão se instruir. Busquem conhecimento. Nesse capítulo, no primeiro, diz o seguinte, que era a história de uma mulher hemorrágica, que ela tinha um sangramento há 12 anos, um sangramento ininterrupto, então ele não parava. E por 12 anos ela tentou médicos, medicamentos da época de Jesus, e não obteve êxito. Então ela estava desesperada. E ela sabia que Jesus por ali iria passar. Só que naquela época, eles viam a mulher, quando estavam no período de sangramento, como impuras. Elas não podiam ser tocadas e nem tocar ninguém. Ela sabia disso. Mas Jesus era sua única esperança. E ela não queria falar com Jesus, não tocar Jesus. Ela acreditava fielmente que bastasse tocar em suas vestes e ela seria curada. E assim ela o fez. Só que ela não passou despercebida. Porque no momento da multidão que Jesus passava, ela deu um jeito, né? E conseguiu tocar as vestes de Jesus. E fala que um sofrimento de 12 anos, ele foi curado em segundos. Só que no momento que ela toca as vestes de Jesus, Jesus para e diz: alguém me tocou, pois eu senti poder saindo de mim. E aí ela se apresenta a Jesus, conta a sua história. E todas as curas e milagres que Jesus fazia na época, o que ele dizia para a maioria deles? A tua fé te curou. Eu pensando lá na historinha dos discípulos, eu já me vi em muitos momentos sendo como os discípulos. Por quê? Por que eu não consegui? E vindo na minha mente Jesus dizendo: mulher de pouca fé. Então, para que a gente possa refletir também na história dessa mulher, como anda a nossa fé?
E aqui nesse capítulo eu achei interessante que ele fala que a fé é confiança, é ligar-se com Deus, com a espiritualidade, com Jesus. Todos os nossos relacionamentos entre amigos, pai e filho, marido e mulher, existe confiança, é ou não é? Quando nós casamos, nós confiamos no nosso parceiro que vai nos respeitar, que não vai haver traições, a gente não deposita uma confiança nas pessoas, nos nossos relacionamentos. Nós depositamos confiança nos seres humanos, né? Nós que somos seres encarnados, somos espíritos ainda imperfeitos, nós confiamos no ser humano, mas em Deus. Como anda essa nossa ligação? Como anda essa nossa intimidade? Pensando que na época de Moisés, Deus, ele era um pai distante. Era ou não era? Meio que inacessível. Era um pai que punia, que castigava, todos tinham medo. Jesus, ele veio nos mostrar um pai totalmente diferente. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que permite que certas coisas aconteçam para o nosso aprendizado. Ele não pune e não castiga ninguém. Vocês são pais? Mães? Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrer? E a terceira historinha. A história de Jó. Conhece a história de Jó? Vamos pesquisar, que essa daí é antiga. Só para resumir. Jó, ele já confiava e conhecia a Deus quando ele tinha bens, tinha uma família, tinha saúde. E de uma hora para outra, ele perdeu os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos em um acidente. Se eu não me engano, a casa foi incendiada. Jó ficou doente. Então, sem teto, sem família, doente, a mulher o abandonou. E mesmo com todas essas situações, Jó não deixou de confiar em Deus, porque ele acreditava em algo a mais. E aí conta a história que, com o tempo, Jó conseguiu conquistar tudo de novo. Ele conquistou outros bens, ele se casou novamente, ele teve outros filhos. E aí tem uma frase que eu pesquisei que ele fala assim, nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. Será que naquela época, Jó, intimamente, ele já tinha o conhecimento que daqui nada se leva? Tudo que nós temos aqui de material nos é emprestado e que pode ser retirado a qualquer momento. Nós temos um emprego, nós podemos perder. Nós temos ações. Não teve uma época que o dinheiro foi roubado, na época de um presidente, que perderam o dinheiro? Hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe. Não é? Hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe. Daqui nós nada levaremos. A verdadeira vida é a espiritual. E o que nós levaremos para o lado de lá é o que nós possuímos dentro de nós. Nada mais. Nossa casa, nosso carro, nossa família, tudo fica aqui. Tudo que é matéria fica aqui. Eu só levo o que eu possuo dentro de mim. Aí que vocês possam também refletir a respeito. O que eu tenho dentro de mim? O que eu possuo? Qual é a minha maior riqueza? Quais são os meus valores, os meus sentimentos, as minhas virtudes? Porque é isso que nós iremos levar, sendo as coisas boas ou ruins. Aí, refletindo nessas 3 historinhas, eu falei, nossa, minha fé nem se compara a de Jó, da mulher hemorrágica muito menos. Em muitos momentos eu me vejo como os discípulos. Mas, aí tem um outro livro que eles indicam também, Renovando Atitudes, que na página 87 tem como título O Grão de Mostarda. E aí esse capítulo me deu um certo acalento, sabe? Porque eles dizem assim, a criança ela já nasce falando? Não. Ela já nasce andando? Não. Ela passa por processos.
Para até que ela venha conseguir a falar, ela vai resmungar, ela vai balbuciar, então ela passa por fases. Assim como caminhar, não é? Ela vai ficando com o corpinho mais durinho, vai conseguindo se equilibrar, ela senta, ela rasteja, ela engatinha, ela começa a se equilibrar, apoiar nas coisas para ficar em pé, para só então ela começar a andar. E assim é a nossa fé. Ela passa por fases. Isso me acalentou um pouco. Somos espíritos, estamos na condição de encarnados. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas chegaremos à condição de sermos perfeitos. Esse é o plano de Deus para nós. Perfeitos, como Jesus é. Ele é o nosso exemplo de conduta e moral. Então, todos os sentimentos e virtudes nós já possuímos, sementes dentro de nós. E de acordo com o nosso desenvolvimento, com o nosso melhoramento moral, todos esses sentimentos e virtudes, eles vão sendo desenvolvidos. Assim é a nossa fé. Então, de acordo com a nossa vontade, porque fala que não é de uma forma abrupta, de uma hora para outra, então nós vamos reencarnando, nós vamos evoluindo, e assim como os sentimentos e todas as outras virtudes, a nossa fé, ela vai sendo desenvolvida. Aí eu falei, ufa, então um dia eu vou chegar na condição de Jó. Espero não passar pelo que ele passou para aprender a confiar. E muitas vezes nós, por muito menos, questionamos a Deus. Então eu vou deixar essa liçãozinha de casa para vocês. Que vocês possam pesquisar, se assim vocês desejarem, a história na íntegra, né? Lá no capítulo 19 fala dessa história. Da mulher hemorrágica, tem também no Evangelho. A história de Jó, mais completinha, porque fala até quantos anos ele viveu, quanto tempo demorou e tudo mais. Então, aqui no livro do Deluca, ele fala assim, se a fé é intimidade, é ligar-se, é relacionamento, não vamos esperar sermos tocados por Jesus. Vamos fazer como a mulher hemorrágica. Vamos ao encontro de Jesus. Como está esta ligação com a espiritualidade? Será que ainda está em fichas? Que vai rapidinho? A gente não precisa de sinal, a gente não precisa de internet. A nossa ligação é direta. Basta que em segredo adentremos o nosso interior para nos conectarmos com o Pai. Ele não está longe, ele está perto, ele está dentro de nós. E quando a gente fala do desenvolvimento da fé, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos. Nós entendemos as coisas? Por que a gente fica desempregado? Por que às vezes nós somos acometidos por uma doença? Muitas vezes nós não entendemos. E aí eu vou deixar para vocês uma música. Eu só não vou cantar, porque minha voz é muito feia. Mas aí vocês pesquisem, eu vou ler para vocês. Eu acho que ela tem todo o sentido da preleção. O nome da música é Mesmo Sem Entender, porque nós não entendemos todas as coisas, né? Mas que mesmo sem entender, a gente possa confiar nas promessas de Deus. O nome da música é Mesmo Sem Entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei o que é melhor para mim. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes chego a dizer, por que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei. Seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Que a gente possa
a partir de hoje, se assim a gente desejar, começar a exercitar a nossa fé. Estamos aqui de passagem. A verdadeira vida não é espiritual? Essa encarnação, ela é única, ela é importante, mas estamos aqui de passagem. Nenhum sofrimento é eterno. Fomos criados para sermos felizes. E Jesus vai falar de uma vida de uma felicidade que não é deste mundo. Então, ainda, nós não conhecemos a verdadeira felicidade. Mas que a gente possa crer, confiar. Que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Na questão de evolução, somos ainda crianças espirituais. E muitas vezes nós pedimos muitas coisas. Quando os nossos filhos, criancinha, pedem determinadas coisas, a gente não fala, não, pirou, né? Tá doido, não tem idade para isso. É ou não é? Deus é da mesma forma. Às vezes a gente pede tanta coisa e quando a gente recebe, a gente fala, não foi isso que eu pedi. Mas era isso exatamente do que a gente precisava. Vocês são pais. Vocês dão tudo que os filhos de vocês pedem? Precisa ter um merecimento, precisa ter uma hora certa, precisa ter uma idade adequada para determinadas coisas. É ou não é? Deus é da mesma forma. Mas muitas vezes nós não entendemos. Então, essa é a mensagem desta noite, que a gente possa refletir a respeito. Como anda a minha fé? Será que ela é tão poderosa de um tamanho de um grão de mostarda? Não basta muito, basta ter. Tem pessoas que dizem, ou tem ou não tem. Nós temos essa semente, mas cabe a nós, não só a fé, mas todas as outras virtudes que nós possuímos enquanto sementes. Para que elas venham germinar, se desenvolver, florescer, crescer, a gente precisa ter o desejo de. Tá bom? Então, para que a gente possa encerrar, eu vou convidando a todos a irem fechando os olhos novamente. Para que neste momento a gente vá passando para a condição de doadores. Doadores de boas energias, de bons pensamentos, de bons sentimentos. Vamos emanando o que há de melhor dentro de nós, a todo o universo, a todos os planetas, a todos os países. Vamos vibrando por todos os leitos de dores, por todos os enfermos, por todos os desempregados, por todos os desabrigados. Vamos emanando muito amor a todos os asilos, orfanatos e presídios. E chegando para mais perto de nós, vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares e pedindo permissão para vibrar por nós mesmos. Somos tão necessitados. E vamos assim, deixando no centro desta corrente o que há de melhor dentro de nós, para que a espiritualidade bendita possa encaminhar onde mais houver necessidade na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, gente.